E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça em 10 mistérios não resolvidos. Desde o fundo do oceano até o topo das montanhas. Desde manuscritos antigos até eventos que ninguém consegue explicar. Em 1912, o RMS Titanic, que diziam que nem Deus afundava, partiu para sua primeira viagem. Era um navio luxuoso, o maior e mais avançado de sua época, com todas as comodidades que se podia imaginar. Passageiros de todas as classes sociais embarcaram, ansiosos por cruzar o Atlântico em grande estilo. Na noite de 14 de abril, BUM! Colidiu com um iceberg, levando mais de 1.500 almas para o fundo do mar. A colisão foi devastadora, e o navio, que era considerado inafundável, começou a afundar rapidamente. O caos tomou conta, e muitos lutaram desesperadamente por suas vidas, mas a treta é que alguns sobreviventes falaram de um mal-estar sinistro antes da colisão, enjoo, vômito, dor na barriga, igualzinho quando você come aquele pastel estragado na feira, sabe? Relatos de náuseas e desconforto começaram a surgir, levantando suspeitas de que algo mais estava acontecendo a bordo. Teria sido um acidente? Um crime premeditado? Sabotagem? Ninguém sabe ao certo. Alguns teóricos sugerem que poderia ter havido uma conspiração para sabotar o navio, talvez por motivos financeiros ou políticos. Outros acreditam que pode ter sido um ato de vingança ou um erro trágico. Até hoje, o mistério do envenenamento no Titanic segue mais misterioso que o final daquela novela das 9. Os sobreviventes que relataram os sintomas nunca tiveram uma explicação definitiva, e os registros históricos são vagos e inconclusivos. A falta de evidências concretas só aumenta o fascínio e a especulação em torno do caso. A verdade, quem sabe, está lá no fundo do mar, esperando para ser descoberta. Pesquisadores e exploradores continuam a investigar os destroços do Titanic, na esperança de encontrar pistas que possam finalmente resolver esse enigma. Quem sabe, um dia, a resposta virá à tona, revelando os segredos que o oceano tem guardado por mais de um século. Em 1518, lá em Estrasburgo, rolou um negócio muito bizarro. Centenas de pessoas dançando sem parar, dia e noite, igual aquela sua tia no churrasco de família. As teorias na época eram as mais loucas possíveis, desde envenenamento por fungo alucinógeno até possessão demoníaca. Imagina só. A epidemia da dança segue sendo um dos maiores mistérios da história. Tipo tentar entender o que o Neymar falou naquela entrevista. Em 1959, 9 alpinistas russos, mais perdidos que cego em tiroteio, sumiram nos Montes Urais. A barraca deles foi encontrada cortada de dentro para fora, e os corpos estavam espalhados pela encosta. Para piorar, alguns tinham ferimentos gravíssimos, que não faziam sentido com uma simples queda. Seria o pé grande? As teorias pipocam mais rápido que pipoca na panela. Ataques de animais, avalanches, testes militares, ETs. A falta de provas concretas mantém esse mistério mais vivo que nunca. Lá no estado de Washington, no Iowa, existe um lugar chamado Poço de Mel. Um buraco que parece não ter fundo, tipo a fome de um adolescente na geladeira. Esse poço tem intrigado moradores e visitantes por décadas. Tem gente que jura de pé junto que viu objetos sumirem nesse poço, como se fossem engolidos por uma força invisível. E não é só isso. Muitos afirmam ter ouvido sons sinistros vindo lá de dentro, como sussurros ou gemidos que arrepiam até os mais corajosos. E o mais assustador, os equipamentos de medição nunca encontraram o fundo, mesmo com as tecnologias mais avançadas. Cientistas e pesquisadores já tentaram de tudo, mas sem sucesso. Isso leva a crer que ele seja realmente infinito, um mistério que desafia a lógica e a ciência. Alguns acreditam que seja um portal mágico, um buraco negro, ou até mesmo uma passagem para outra dimensão. As teorias são muitas e variam de pessoa para pessoa. Outros ainda dizem que é a morada do Curupira, uma criatura do folclore brasileiro conhecida por proteger as florestas. Vai saber! O Poço de Mel segue sendo um símbolo do desconhecido, um enigma que fascina e assusta ao mesmo tempo. É um lembrete de que a gente não sabe de tudo, né?
que o mundo ainda guarda muitos segredos e mistérios esperando para serem descobertos. Quem sabe um dia, alguém consiga desvendar o que realmente se esconde nas profundezas desse poço sem fim. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, está guardado a 7 chaves o manuscrito Voynich, um livro ilustrado com mais de 240 páginas escritas em um alfabeto que ninguém consegue decifrar. É como tentar entender a letra do médico. Datado lá do século XV, o manuscrito já deixou muito estudioso de cabelo em pé. Uns acham que é um código supercomplexo, outros que é um livro de receitas da bruxa do 71. O manuscrito Voynich continua sendo um mistério indecifrável, esperando por um Sherlock Holmes da vida real. Em 1585, um grupo de ingleses resolveu colonizar a ilha de Roanoke, nos Estados Unidos. Só que, quando John White voltou para a ilha em 1590, a galera tinha sumido do mapa. A única pista era uma palavra escrita num tronco Croatoan. Teorias, meu amigo. É o que não falta: doenças, ataques indígenas, canibalismo e até abdução alienígena. O destino dos colonos de Roanoke é um mistério que nem o Scooby-Doo seria capaz de desvendar. Lá no fundo do mar, onde a luz do sol não chega, cientistas captaram uns sons bizarros tipo bloop, upsweep e slow down. Pensa num funk alienígena. O bloop, que foi captado em 1997, parecia o rugido de um monstro marinho colossal. Mas depois de muita pesquisa, descobriram que o som era só um iceberg gigante se chocando no fundo do oceano. Ufa! Mas e os outros sons? Ninguém sabe explicar direito. Tem gente que acredita que são fenômenos naturais. Outros já falam em experimentos secretos do governo. A verdade é que a gente não faz ideia. O Triângulo das Bermudas, aquele pedacinho de mar entre as Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale, é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Este triângulo imaginário tem sido um enigma para navegadores e aviadores por décadas, alimentando lendas e teorias conspiratórias. Tipo aquela casa abandonada no final da rua, o Triângulo das Bermudas exala um ar de mistério e perigo. Ninguém sabe quantos barcos e aviões já sumiram nessa região sem deixar rastros. Mas as histórias são muitas e assustadoras. O caso mais famoso é o do voo 19, que desapareceu em 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram para um exercício de treinamento e nunca mais foram vistos. A busca pelos aviões desaparecidos também resultou em mais um avião perdido. As teorias são as mais absurdas possíveis. Portais para outra dimensão, anomalias magnéticas, redemoinhos gigantes. Alguns acreditam que forças sobrenaturais estão em jogo, enquanto outros sugerem explicações científicas como o gás metano liberado do fundo do oceano. Apesar de todas as teorias, o Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério sem solução. Cientistas e investigadores ainda tentam desvendar os segredos dessa área enigmática, mas até agora, sem sucesso. Um lembrete de que o mar não está para brincadeira. O Triângulo das Bermudas permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso tempo, fascinando e assustando gerações. No Vale de Hessdalen, na Noruega, um show de luzes no céu tem intrigado os moradores e cientistas por décadas. É como se fosse uma rave alienígena. As luzes de Hessdalen aparecem do nada, dançando e mudando de cor, como se estivessem se exibindo para a galera. As teorias, claro, são as mais diversas. Fenômenos geofísicos, reações químicas na atmosfera e até OVNIs. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que causa essas luzes. Talvez seja melhor assim, né? Um pouco de mistério faz bem para a alma. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios não resolvidos do nosso planeta. A vontade de desvendar o desconhecido e a curiosidade insaciável são características que nos tornam humanos. Mesmo sem respostas, a busca por elas já é uma aventura e tanto. Valeu por embarcar nessa aventura comigo. Se você curtiu, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum mistério. Até a próxima, e que a chama da curiosidade nunca se apague.